Quem como Deus, bem-vindos. Estou aqui no dia de hoje para contar um pouco da minha história para vocês, um pouco do milagre de Deus na minha vida, de como o amor me fez livre. Me chamo Mônica, tenho 30 anos, sou advogada e felizmente consagrada a Jesus por Maria há 7 anos. Em outubro agora completarei 7 anos, se Deus quiser. E há um pouco mais de 7 anos também, por graça de Deus, sirvo a Jesus em Laços de Amor Mariano. E meu encontro com Deus aconteceu, pois, no ano de 2013, quando eu tinha aproximadamente 23 anos, né? Quando eu tinha ainda 23 anos. Bom, eu fui criada numa família católica, sou a segunda filha de uma família de 4 filhos. Fomos criados por um lar muito católico. Minha mãe serviu a Deus na igreja como que por 10 anos, toda a sua juventude esteve servindo, pois, a Deus na igreja. E ela teve a graça de ouvir do sacerdote que no dia da celebração do seu matrimônio, lhe disse que ela era uma filha da igreja, que deixava, pois, a igreja comunitária e passaria a servir naquele dia a igreja doméstica. E, de fato, nós tivemos como essa graça de experimentar da igreja doméstica, de toda a educação católica desde o nosso lar, a nossa família materna. Sempre, pois, minha avó, meus tios sempre tiveram como amizade com sacerdotes, religiosas. Então, a gente cresceu, pois, tendo conhecimento de Deus através da fé católica. E sempre vivendo como num ambiente de muita simplicidade, de muita austeridade e de muita alegria, pois como de ser cristão, certo? Então, experimentando, pois, do convívio com outras vocações e tudo, pois, nessa alegria de pertença como a Deus de uma forma muito simples, como uma família, pois, comum. Eu lembro como que ainda criança, de toda a confusão que era, pois, nos domingos, quando minha mãe tentava arrumar, pois, nós 3 mais velhos, ao mesmo tempo, os 3 filhos, para levar para a igreja. E quando chegávamos lá, que nossos colegas de escola estavam lá brincando e ela não deixava que a gente ficasse lá fora, porque queria que a gente assistisse a missa por inteiro. E, obviamente, pra gente como criança, que ele era muito chato, porque parecia ser muito longa a Santa Missa, mas depois de um tempo comum que a gente cresce, a gente percebe que ali estavam sendo plantadas, né, as verdadeiras sementes de Deus em nossos corações, a semente da fé. E no tempo certo, né, essa semente veio a germinar, eu acredito, na minha vida e na vida dos meus irmãos também. Aos meus 17 anos eu fiz a minha crisma e eu considero que ali houve um momento como que onde eu sinto como o primeiro chamado de Deus, porque naquele momento experimentei como uma graça de conhecer um pouco mais da minha fé. Então eu estava de novo como que tendo um reencontro com tudo aquilo que eu vivi na minha infância e estava muito feliz de me aprofundar na minha fé. Então vivi muito bem aquele momento, mas havia um choque, né, de realidade, porque eu estava, pois, com meus 17 anos, começando um namoro, com muitos amigos, então já começando a sair, a ir às festas, adquirindo hábitos novos, hábitos que nem, pois, que no seio da minha família, como eu não tinha como costume, né, então de sair e de beber, como que começando com uma coisa muito tranquila com os meus amigos. E, enfim, eu experimentei como aquele choque de realidade. Eu tinha certeza que a Igreja Católica era a Igreja de Cristo. Eu tinha, em nenhum momento eu duvidava que a Igreja estava certa no que ela nos ensinava, mas acreditava que ninguém mais estava disposto, pois, a viver aquilo que ela ensinava. Então, aquilo me desanimava a seguir adiante. Inclusive, pois, não gostava da ideia de grupos de jovens, porque via, tristemente, muitos grupos de jovens que estavam muito ligados à política e tudo, e aquilo não me apetecia, pois, o coração. Então, aquele desejo de Deus, né, foi sendo confrontado com o mundo e venceu, pois, o mundo, porque eu continuei sendo uma católica muito light, então de indo à missa, pois, aos domingos, e ainda que fosse muito, tivesse como muito esse contato, tudo aquilo que eu vivi desde a infância, de falar com Deus, mas cada vez mais, obviamente, isso ia diminuindo, né? Essa intimidade ia enfraquecendo e, em troca, o mundo ia acelerando muito fortemente, né? Então, vivendo um namoro, pois, conforme o mundo, né? Pois um namoro, obviamente, onde não havia, pois, a pureza, onde não havia havia um excesso de apego.
enfim. E depois passei no vestibular, eu tinha muitos sonhos, eu tinha um sonho de felicidade muito grande, né, um desejo de ser feliz, de crescer, de realizar todos os meus sonhos e tinha muitos deles, né? E também sempre fui muito alegre e gostava muito de música, muito de dançar, então eu aproveitei muito minha juventude nisso aí, né? Assim, me lançava em minha juventude na música, na dança, e encontrava isso nos ambientes, obviamente, carregando depois de um espírito, por assim dizer, mundano, né? Junto com os meus amigos, que graças a Deus eram bons amigos, mas estávamos todos vivendo no espírito, pois, do mundo. Então, se tornava muito comum, né, que não houvesse tanto, pois, com o passar do tempo, né, que não houvesse tanto compromisso, que acabávamos, pois, sem compreender o que estávamos fazendo, utilizando do outro mais do que amando, enfim. E aos meus 18 anos, eu saí da minha casa, fui a primeira filha a sair de casa e fui estudar em outra cidade, né, em Paulo Afonso, e fui fazer Direito. E naquele dia eu lembro que uma amiga me deu um livro com uma dedicatória onde ela dizia O Caminho de Damasco. Ela não sabe porque escreveu aquilo e eu só vim entender anos depois e já lhes conto. Então eu fui para Paulo Afonso e lá vivia ainda nesse período onde eu estava namorando certo, ainda vivia com pessoas da minha cidade, então por enquanto estava muito tranquilo. Mas depois de um tempo, pois, eu lembro que passamos por um período muito duro, problemas familiares muito, muito fortes, né? E graças a Deus, como que a fé nos manteve unidos, a fé nos manteve, pois, a solidez da fé da minha mãe, eu acredito, né, fez com que ela pudesse levar o matrimônio adiante e a gente pudesse permanecer como unido. Mas a essa altura, vendo como a história de muitas pessoas da minha família, de muitas pessoas à minha volta, que falavam, pois, do matrimônio como se fosse algo de conveniência, de que raramente as pessoas estavam juntas porque se amavam. Eu estava muito desacreditada, né? Eu não acreditava mais que tudo isso existia. Então, para mim, existia um plano de Deus lá, perfeito, maravilhoso, mas que não era cumprido na prática, porque ninguém mais queria fazer. Então, eu segui a minha vida aí, e quando terminei com esse namoro, com essa pessoa da minha cidade, então eu comecei a viver a liberdade lá nessa outra cidade, né, como que com muitos amigos, e saindo muito, então fazendo muitas amizades e saindo, pois, para as festas e já conhecendo outras pessoas. Então foi aí que eu conheci um rapaz e de imediato como que foi uma coisa que a gente se deu muito bem, e eu fiquei como logo de cara muito apaixonada. Mas depois de um tempo passando a conhecê-lo, eu percebi que ele não tinha como, apesar de viver sua carreira, de ter sua profissão e tudo mais, mas ele vivia um vício muito grande, né, o vício da droga. E quando eu descobri isso, eu também, pois, olhando tudo que eu tinha, né, da minha família, tudo, decidi como que eu precisava me afastar, porque eu não queria fazer minha família sofrer, nem tampouco fazer minha família sofrer, né, obviamente, porque eu lembrava muito, pois, da minha família, de quanto eles não gostariam daquela situação. Então, racionalmente, eu tive que me afastar dessa pessoa, mas o meu coração, talvez por ser contrariada, né, naquilo que eu gostaria, né, que era estar junto dele, permaneceu sempre muito apegada como a ele. Então, eu tinha um apego exacerbado, em que eu, pois, então, já que eu não podia estar com ele, enfim, eu saía, conhecia outras pessoas, então, nesse tempo como que já era muito comum, né, o ficar, ou seja, como que o namorar com a pessoa hoje e amanhã como que nem a vejo, né, e assim a gente, pois, e assim eu vivia, né, comecei, pois, a viver dessa forma, então, já experimentando graça simplesmente, pois, na conquista, em estar, pois, conhecendo outras pessoas, mas nada como que com muito compromisso, até porque ninguém chegava pra mim, como que ninguém superava como aquela pessoa com a qual eu tinha aquele apego, né? Então eu deixava, pois, as pessoas passarem, porque como era, não chegava como que aquilo que eu sentia. Então eu tinha um conceito de felicidade muito ligado ao que as novelas pregavam, pois, aquele amor sensível que os filmes passam, né? De que você vai ter aquele sentimento arrebatador e que tem que existir alguém que supere aquilo ali, senão não é amor. Enfim, amor pra mim era aquilo. Até quando chegou
no final da minha faculdade, né? Então, nesse período em que eu vivia no mundo, eu experimentei muitos excessos, né? Tanto como esse excesso de acabar entregando meu coração muitas vezes, pois as outras pessoas, e vendo a cada decepção, a cada momento em que não dava certo, e, tipo, meu coração ia mais se endurecendo, né? Se endurecendo, desacreditando, e eu fingia para mim mesmo que, pois, estava tudo bem. Mas recordo de que muitas vezes me sentia como se não me adequasse naquela situação, porque para muitas pessoas, meus amigos, era como, não, desconta ficando com outra pessoa, que nada, a gente não tem que se apegar, então que deveria ficar com um e depois com outra pessoa, e eu sentia como que aquilo não se adequava com a minha realidade, como aquilo que estava no fundo do meu coração. Então foi, pois, criando, pois, um vazio no meu coração, que eu recordo que aos 21 anos eu falava com um amigo que é psicólogo e falava, é normal uma pessoa ter crise existencial aos 21 anos de idade, porque era assim que eu me sentia, como se tivesse uma crise existencial. E recordo também de muitos excessos, né, de muitos momentos de ter caído no excesso, né. Eu lembro que meus pais não gostavam que eu bebesse, meu pai reprovava muito fortemente, sempre me dava muitos conselhos, falava, pois, que não gostava da situação, mas eu continuava, porque para mim era como que tranquilo, todos os jovens faziam isso e tudo mais. Mas eu recordo de muitos momentos de excessos na bebida, onde a gente se via como em situações que olhava e falava como, isso não é pra mim, essa não sou eu, não fui criada pra isso, enfim. Então, quando chegou no final da faculdade, já no último ano, eu estava pois num período, era um período de carnaval. A essa altura, como que eu já estava como num ponto de minha vida um pouco mais organizada, já estava estagiando no final da faculdade, e estava ali conhecendo outra pessoa, como que e para mim, como era uma pessoa muito, muito boa, e eu não queria perder aquela oportunidade, enfim, era uma pessoa muito, muito boa, mas que não vivia lá. E eu lembro que meu sonho era viver o carnaval de Salvador, era como que o conceito de felicidade era chegar um dia, como que a estar lá, no meio de toda aquela grande festa, porque para mim, como a vida era uma festa, né? E lembro que nesse ano, né, ele me convidou para que a gente fosse pro carnaval junto e tudo, mas eu decidi que eu ia ficar em Paulo Afonso porque eu queria estudar para a UAB. Então eu fui para casa de Miriam, né, que é minha amiga desde o primeiro dia da faculdade, e chegando lá, Miriam disse que ia viver um retiro, né, tal. E eu falei de esse retiro, mas lembro que a gente um dia acordou e recebeu a notícia que Bento XVI tinha renunciado, e foi aquele baque assim, no meu coração, né? Foi uma experiência muito forte no meu coração, porque eu lembrei de tudo que eu não fazia pela minha igreja, que eu não rezava pela minha igreja, que nada, quão mal católica eu era. Então eu tomei a decisão firme de ir a esse retiro, e no mês seguinte eu fui. Foi um momento de muito combate, né? Até chegar ao retiro, eu lembro que eu falei pra ela que eu ia, mas quando chegou na semana, ela já me ligava e eu já queria dizer que não fosse, começava a experimentar algo dentro de mim que eu não sabia, um desânimo muito grande. Não sabia, pois que era um combate naturalmente que eu estava vivendo no interior, né? Mas o Senhor chegou assim, como que ele disse, não, eu te levo de qualquer jeito, assim, eu fui colocando obstáculos, né? Eu disse, uma tia me ligou dizendo que ia pra lá, e então eu comecei a dizer, não sei, Miriam, se eu vou, porque essa tia vem e tudo, se ela quiser ir de repente. E ela aceitou ir, e no outro dia já estava lá, então eu entendi assim, meu Deus, o Senhor me quer muito aí nesse retiro, né? Porque ela, pois, é super metódica e num passo decidiu que iria, já estava lá no outro dia e a gente foi juntas. E lembro que enquanto eu estava arrumando a mala, eu falava com uma das minhas amigas, né? Eu falava, eu sinto que esse retiro vai ser muito bom, porque ela falou, por quê? O que você está sentindo? Ela disse, eu não estou com vontade nenhuma de ir. Ela disse, e como é que vai ser bom? Eu disse, porque quando eu não estou com vontade de ir para algum lugar, geralmente quando eu vou é fantástico. E eu estou sentindo, pois, como uma angústia muito grande em meu coração nesse momento. É como se alguém fosse morrer. Eu lembro de dizer essas palavras para ela, é como se alguém fosse morrer. E, de fato, alguém ia morrer naquele retiro, né? Que era a Mônica antiga, a Mônica velha. Então, pois, com muitos... a graça venceu, né? Todos os combates. Eu cheguei ao retiro e, quando cheguei, me deparei já com alguém que me esperava como que há muito tempo. Há muito tempo, e foi essa sensação que eu tive, né? Eu já experimentava com essa relação com Jesus, né? De como um amor muito simples, de amigo, né? De conversar, de falar, mas isso era muito, pois todos os compromissos me roubavam dele. E naquele momento era como se ele me trouxesse a parte de fato, né? Como ele me trouxesse ao seu coração e dissesse que esperava por aquele momento há muito tempo. Então, lembro que desde a quinta-feira à noite, Deus já começou a me dar muitas graças, porque já começou como a lavar a minha alma.
E eu lembro que a primeira graça, eu só me dei conta depois, né, que a primeira graça que experimentei nesse dia já foi como que o Senhor cortar esse apego, aquele apego que eu tinha lá atrás com aquele segundo namorado. Então eu saí daquele retiro, eu já não lembrava que ele existia de modo nenhum, eu só queria me concentrar no que eu estava vivendo naquele momento, nesse novo relacionamento, em viver um relacionamento segundo a graça de Deus, de passar tudo aquilo, né, que eu tinha vivido para aquela pessoa que eu estava conhecendo, e sair com uma firmeza de rezar o texto todos os dias. Lembro que eu me considerava uma pessoa muito afortunada, porque no início da minha adolescência, né, e no final dos meus estudos, apesar de muito esforço para conseguir cada coisa, Deus sempre me dava como uma vitória em tudo que eu ia realizando, né? Então eu ia como que progredindo na minha vida, assim, com muitas vitórias, e sentia como a mão de Deus em cada coisa, né? E também, pois, no momento em que estava sozinha, que estava conhecendo pessoas, e a gente sabe que às vezes a gente está convivendo no mundo e pensa que conhece as pessoas, mas não conhece. Então muitas vezes a gente se depara com situações em que poderiam ter nos causado dano, ter nos feito mal. E eu lembro que eu falava sempre assim, como boa baiana, meu anjo da guarda é muito forte, porque situações onde poderia me causar dano, me fazer mal, e saía como ilesa. Então eu sempre falava como nessas situações, isso, meu anjo da guarda é muito forte. Mas naquele momento do retiro, eu via algo que não era, eu compreendi que não era meu anjo da guarda que era muito forte. Aliás, não era só meu anjo da guarda que era muito forte, era o amor de Deus que era muito forte, que era muito grande, que me amava, e foi como se ele tivesse me explicado toda a minha história, eu tivesse podido ver, né, não através de uma visão, mas como desde o meu coração, né, e ver toda a minha vida, e ver como a mão dele estava em cada detalhe, como ele me cuidou, como ele me amava, e como ele tinha me dado muitos dons, como ele tinha me feito, né, para algo. Esse algo que eu ficava buscando, né? Muitas vezes eu pensava, eu só sabia que o Senhor queria algo grande da minha vida, e quando eu ainda não tinha encontrado com Ele, eu pensava, será que é por meio da política? Será que traçando, pois, uma carreira pública, no direito, vou servir as pessoas, vou ajudar as pessoas? E eu só tinha como um desejo de algo muito grande no meu coração e não sabia como que era. Então, no retiro, eu vi que o Senhor realmente como que me chamava, que o Senhor me formava, como que eu era muito pequenininha no mundo. Aí, aquela soberba, pois, do mundo, de que a gente toma as rédeas da nossa vida, de repente caiu por terra. Eu me vi como um ponto do ponto no meio do universo. Mas eu era um ponto muito amado, um ponto que era essencial no plano de Deus e que Ele me queria perto dele. Enfim, então eu me lancei. Eu lembro que eu cheguei, pois, chorando em casa, eu não parava de chorar, só falava do amor de Deus. Eu lembro que era Semana Santa, então eu viajei para minha cidade, vim encontrar minha família, e meus familiares ficaram assim, o que aconteceu com ela? E eu falava, o amor de Deus, e chorava. E então chamava eles para rezar, e ficava, pois, chamando meus irmãos para rezar, e eles não entendiam o que passou com ela, por que ela tá querendo rezar tanto assim, por que ela está assim agora? E não entendiam, e graças a Deus, como essa tia minha viveu o retiro, então ela pôde acalmar minha família e dizer, não, tá tudo bem com ela, não aconteceu nada demais, deixa viver como a experiência dela, e assim está. Então, eu fui para a consagração, fui conhecer a consagração, eu naquele momento, apesar de vivia muito um espírito mundano, pois da alegria mundana, eu queria, de repente, aquele despertar para a graça me fazia ter uma sede insaciável. Então eu fui naquela semana a conhecer a consagração, e eu lembro que eu voltei quando eu cheguei na minha casa, lá em Paulo Afonso, e contei, pois a minha tia, eu chorava porque eu dizia que era renúncia ao mundo, ao demônio, à carne, e eu sabia que eu ia ter que renunciar a muitas das coisas que para mim eram alegria, eram felicidade. E eu não sabia se eu seria capaz de ser feliz em tudo aquilo que eu imaginava, pois eu não sabia que eu seria capaz, de repente, de viver sem ir às festas, sem estar com meus amigos onde quer que eu quisesse, né? Eu sempre dizia que eu nunca, minha dificuldade em discernir até mesmo minha carreira jurídica era porque eu pensava, eu não posso ser uma juíza, uma promotora, e de repente ter que mudar tudo que eu sou para poder me adequar às expectativas da sociedade. Não sei se seria feliz assim. Então eu pensava que eu não mudaria, eu dizia que eu não mudaria nada do que eu era, nem por homem nenhum, pois nem por um casamento, porque achava que vivia dizendo como que não precisava deles, que a gente tinha que lutar pelos nossos direitos, já muito feminista, já assim,
muito o feminismo entrando na minha cabeça, né? E não mudaria por eles, não mudaria por dinheiro, nem por carreira, por nada. Nada me faria mudar. E aí foi a minha queda do cavalo, porque de repente tudo aquilo que eu não mudava por dinheiro, nem por sentimento, por ninguém, de repente me vi mudando por Deus. Me vi vivendo uma vida nova que eu jamais imaginava, esse período de 2013 é o ano que eu tenho mais saudade na minha vida, porque foi o ano que eu experimentei um amor muito grande, muito forte, e apesar de que foi um ano também de muitas lágrimas, porque me custou, obviamente, renunciar a tudo aquilo que eu vivia. Né? Então, era uma mescla muito grande de amor e lágrimas, mas que era sempre acompanhado por Deus e pela Virgem Maria. Eu a partir daquele momento, não vivi mais sozinha. E o retiro, para mim, era como que uma grande aventura. Eu vi os missionários falando, lembro que na época, Sebastião, que pregou no retiro, ele tinha 21 anos, estava aqui, e eu falei, uau, esse menino está fora do país dele, longe da família dele. Isso sim é aventura. Isso sim é aventura, não é o que eu penso por aventura. Mas eu achava muito distante ser missionário, pois pela vida que eu vivia, assim, né, como dentro do mundo, eu não achava que seria capaz de ser missionário um dia, de viver sem tudo aquilo que eu achava que fazia parte da minha vida. E aí a Virgem Maria foi me conduzindo, com a mão dela, por seus caminhos. E então eu fiz a consagração, comecei a fazer a consagração e já comecei a organizar a minha vida. Decidi um dia, uma semana, ir visitar. Perguntei se poderia ir apenas conhecer a formação de missionários e desse dia que eu fui conhecer, jamais saí de lá, né? E decidi então organizar toda a minha vida para que eu estivesse perto de Laços, para que eu permanecesse lá na cidade e pudesse estar no movimento, servindo a Virgem Maria em Laços de Amor Mariano, como encontrei um sentido na vida, né? Quando eu encontrei o amor de Deus, encontrei o sentido. Aquela crise existencial foi embora, é como se eu tivesse recuperado minha juventude outra vez. Meu Deus, eu olhava e dizia, por que eu não encontrei com os 17 anos? Por que eu não encontrei esse movimento com os 18 anos? Por que eu não comecei a viver? Porque eu encontrei ali amigos que queriam a santidade, amigos que queriam a pureza. Os meninos, quando pregavam e quando tratavam a gente, e agiam com tanta pureza, que aquilo começou a curar o meu coração, né? A pureza começou a curar o meu coração, eu comecei a ver minha dignidade de mulher. Eu pensava como que... Lembro que mesmo no retiro, houve um gesto de um missionário que tocou muito meu coração, e daí ali já me fez olhar com uma dignidade profunda para quem eu era como mulher. Então, eu passei a não trocar nada, aquilo que eu experimentei por nada no mundo. E eu então observei, né, o mundo à minha volta. Foi difícil a decisão também de ser missionária, porque eu tinha medo do compromisso, eu não me imaginava 5 anos depois ali como missionária, mas eu via muitas pessoas que tentavam suicídio à minha volta, e começou a acontecer uma sequência de suicídios em Paulo Afonso. Então eu tomei a decisão de servir, por que tantas pessoas não encontravam sentido para a vida. Então eu analisei o que eu havia experimentado, porque na faculdade eu havia experimentado o movimento estudantil, então a política, o direito, e eu vi que nem o direito, nem a política eram capazes de preencher, de transformar a vida do homem com tanta intensidade como o amor. Que só o amor era essa força capaz de transformar as almas, de transformar as pessoas. Então eu decidi dar a minha vida ao amor, para que ele pudesse chegar a muitas almas, e essa passou a ser a razão de ser da minha vida, né? Trabalhar para que muitas almas chegassem ao conhecimento do amor. Então, hoje eu olho para trás e vejo tudo que eu pensei um dia renunciar por Deus, e as coisas, as alegrias que eu deixei para trás, e, meu Deus, parece como que um grão de mostarda, um grão de areia no meio da praia, porque, de fato, eu só consigo recordar a minha vida nesses 7 anos que passei servindo a Deus. E nessa quarentena, quando eu paro para pensar nos melhores momentos da minha vida, eu só lembro, os dias em que eu estava servindo, em que estava com os meus, irmãos de comunidade, de como a gente vivia como essa amizade pura, que estava centrada em Deus, e isso sim foi o mais precioso da minha vida. Então, o que desejo a todos que estejam ouvindo esse testemunho é que não tenham medo de se entregar, pois ao amor, que o amor nos faz livre, o amor nos faz feliz, nos faz realizar tudo aquilo que temos dentro do nosso coração, porque foi Ele mesmo que nos deu esse desejo. Então, que Deus abençoe a cada um de vocês, e que sejam muito felizes na vontade de Deus. E depois de Deus, ninguém como Maria.